rádio que também é sua. Divertindo, educando, informando. Olá, bom dia! Que alegria estarmos juntos em mais uma manhã de sábado aqui na rádio Arco-Íris FM, mais um Sapeca Motivação. Já vou mandando um forte e grande abraço ao pessoal lá do Posto São Gabriel, a Grilo Motos e a Sapeca Festas. Estamos esperando por você. E agora, Sapeca, além de artigos para festas e presentes, nós temos muitas delícias. Sou eu, Regiane Lino, com mais um tema para a gente refletir, para a gente melhorar, para a gente crescer e aprender. E eu já quero te perguntar, você se acha uma pessoa chata? Você conhece alguém que você considera chato, chata? E por quê? Por que você se acha chato ou chata? Por que você se considera assim? Por que você acha essa pessoa, ele ou ela, chato ou chata? E o que você faz para mudar ou para melhorar isso? O que os outros pensam de você, o que você pensa de você mesmo e o que você pensa dos outros? Às vezes, quando a pessoa não tem os mesmos pensamentos que a gente, às vezes as pessoas não têm os mesmos comportamentos, a gente chama ou acha que o outro é chato. E muitas vezes também as pessoas acham que a gente é. Às vezes por ser mais exigente, por ser mais cumpridor das coisas, por uma série de situações, é dado esse título, esse rótulo. Mas será que é mesmo? Será que o chato não sou eu? Que não entendo, que reclamo, que não me coloco no lugar do outro? E o que é essa chatice que as pessoas rotulam? Muitas vezes, essa pessoa que é chamada de chata, ela não tem muitas habilidades sociais. Ela não é aquele poço de simpatia e de carisma, e não é daquele que dá tapinha nas costas, abraço, beijinho, e que fica falando palavras bonitas para o outro. Mas, muitas vezes, não é porque a pessoa faz isso para provocar, ou para humilhar, ou para qualquer outra coisa contra o outro. Muitas vezes é parte da natureza dela, mais quieto, mais na sua, sem muito carisma, sem muita habilidade social. E aí acaba sendo rotulado como uma pessoa chata. Às vezes a pessoa até
se coloca numa situação de ser muito sincero, de acabar falando, ser muito espontâneo, no sentido de falar o que pensa, de falar, falo mesmo e pronto, e acabou. Sem perceber que o outro pode receber essa mensagem de forma negativa, de forma diferente. E aí acaba sendo rotulado como chato. E a maioria das pessoas que são rotuladas como chatas, elas têm alguns pontos em comum. Elas são negativas, reclamam o tempo todo, veem um lado ruim de tudo, não conseguem ver aí o que de bom, não conseguem interpretar a situação e a mensagem pelo lado do aprendizado. Muitas vezes, essas pessoas que carregam esse rótulo, elas são superficiais, não se envolvem em conversas profundas, falam sempre a mesma coisas sem importância, superficiais, sempre os mesmos assuntos, repete a mesma coisa, principalmente as fofocas, né? E muitas vezes essa pessoa não tem expressividade, fala sem olhar nos olhos, fala de forma monótona, não fala para a pessoa, mas fala da pessoa. Fala principalmente nas costas, fala por trás, murmura o tempo inteiro. São previsíveis porque repetem os mesmos comportamentos, porque copiam as mesmas coisas, porque não têm opinião própria. Geralmente seguem aí o modismo, né? E o principal ponto é o egocentrismo. Fala muito sobre si, não demonstra interesse no outro, não se coloca no lugar do outro. Tudo o que faz e fala tem que ser o centro. Será que eu e você muitas vezes não somos assim? E merecemos de fato esse título de chato ou de chata? E o que nós precisamos fazer para melhorar? O que nós precisamos fazer para mudar o caminho, né? Mudar a história. Não pelos outros, não porque os outros te achem legalzinho, carismático, amável e tal, mas por você mesmo, um crescimento pessoal, por nós mesmos. Então, identificar esses pontos na nossa vida, na nossa personalidade é muito importante, né? Se a gente reclama demais, se a gente vê tudo pelo lado ruim, então é hora de melhorar esse olhar. Se a gente não tem nenhuma conversa profunda, se a gente só fala besteira, se a gente só conversa da vida dos outros, se a gente só conta fofoca, então é melhor identificar esse ponto, né? E melhorar. Se a gente não olha nos olhos, não é sincero, não fala a verdade, então é melhor identificar isso logo e melhorar. Se a gente repete a mesma coisa, nunca muda, copia, inveja dos outros, é melhor identificar e mudar. Se a gente coloca no centro de tudo, nós somos o centro do universo, né? Falamos tudo que a gente vai falar, nós somos o centro. Não nos importando com a situação do outro, não nos colocando no lugar do outro. Então, é melhor identificar que realmente, né, reconhecermos que realmente somos esses chatos, mas que não precisamos ser para sempre, que podemos mudar e que podemos melhorar. E aí, a gente entra numa identificação que é muito importante da gente saber e entender que dentro de nós temos aí o nosso eu, nossa personalidade, o nosso eu cheio de dons, de talentos, de coisas para crescer e melhorar. E aí nós temos um eu que a gente cria, né? Uma imagem aí que não é verdadeira, uma imagem que a gente apresenta para os outros.
e que não é o nosso eu de verdade. E aí a gente precisa identificar o nosso eu verdadeiro, aquilo que realmente somos, a nossa essência e essa imagem que a gente cria. Para quê? Para poder melhorar. Esse ego inflado, né? Esse ego que não é bom. Esse ego que é prejudicial. Por quê? Porque não nos ajuda a ter uma visão do todo, porque não nos ajuda a entender que toda ação tem uma reação, tem uma consequência, que não nos ajuda a ter humildade, a nos colocar no lugar do outro, a entender que é preciso ter aí força de vontade, determinação, se automotivar, mas que tudo isso tem que vir junto, tem que caminhar junto aí com a humildade, com todas as virtudes que vão nos colocar numa situação de aprendiz, né? Que vão nos fazer entender que nós não sabemos tudo, que nós precisamos de ajuda, que nós somos limitados, que nós somos imperfeitos, que a gente comete erros e que é preciso identificar onde está o erro. É preciso identificar onde nós precisamos melhorar. Não podemos ficar alienados, não podemos fingir que não existe essas situações de limitação, de erro. Pelo contrário, precisamos identificar os prós e os contras, as coisas boas e as coisas ruins que tem dentro de nós. E melhorar aquilo que não está de acordo, melhorar aquilo que não é tão bom e aperfeiçoar aí os nossos dons, os nossos talentos, as nossas virtudes. Eu sempre falo aqui no programa que nós viemos a esse mundo para servir. E a gente serve lá na nossa família, a gente serve no nosso trabalho, a gente serve em qualquer grupo em que nós estamos inseridos. Nós viemos para servir. Que é isso? Colocar nossos dons, nossos talentos, nossas potencialidades para desenvolver e para o bem, não só o meu, não só o da minha família, mas o de todos à minha volta. Só identificando o que nós somos e temos e o que nós, inclusive as nossas limitações e os nossos erros, é que nós vamos poder fazer essa caminhada, que nós vamos poder crescer e melhorar. Quantas vezes a gente fica dando murro em ponta de faca, cometendo os mesmos erros, fazendo a mesma coisa? Quantas vezes a gente não aprende nada com as situações que a gente passa? E por quê? Porque não nos colocamos na situação de aprendiz. Porque não estamos dispostos a compreender a situação, olhar para todos os ângulos e tirar o melhor. Tirar lições, tirar mudança de vida, mudança de comportamento. E quando isso acontece, quer dizer, quando isso não acontece, né? Quando a gente não tira as lições, quando a gente não tira a mudança de vida, quando a gente não tira a mudança de comportamento, a gente fracassa. A gente é dado como chato, como chata e a gente não cresce. Agora é muito importante, é diferente a pessoa alienada, a pessoa que realmente tem esses requisitos, né? De não ter habilidade social, de ser negativo, superficial, inexpressivo, egocêntrico e previsível. Esse é um chato de verdade. Esse, em alguns momentos da vida, eu e você vestimos essa carapuça. Isso precisa ser melhorado, identificado e mudado. Agora, tem pessoas que titulam
umas às outras como chata porque não concorda com o pensamento, porque não concorda com o jeito de ser da outra pessoa, porque a outra pessoa de repente falou ou exigiu de você algo que você acha que não deve, ou algo que você não está preparado para oferecer. Então, precisamos diferenciar. Na verdade, precisamos não julgar o outro. A melhor coisa, o melhor posicionamento é diante de qualquer situação, ouvir e se colocar no lugar do outro. Tentar entender o porquê do outro, porquê desse comportamento, porquê dessa situação. E parar de ser teimoso, né? Quando somos nós o centro dessa situação. Parar de ser teimoso, ouvir, entender que a gente está errado mesmo, que é preciso reconhecer, que é preciso melhorar, que é preciso mudar, que as normas, as regras, elas existem por um motivo e que a gente precisa se adequar, né? Uma boa convivência também depende aí de cada um fazer a sua parte. E tirar essa crença doentia da própria importância, do eu, né? Essa doença do eu. Eu tal, eu sou, eu. Motivar o seu eu é uma coisa. Agora, achar que você é o único, que você é o centro das atenções, aí é outra história. Aí é mascarar as fraquezas, mascarar aí as paixões e se iludir, achando que você é o último biscoito do pacote, né? Que você é o cara e que o resto do mundo não existe. Isso só vai gerar inimizade, conflitos com você mesmo e com as pessoas à sua volta. Esse ego inchado, né? Se contar histórias para você mesmo. Então, precisamos sim aspirar, buscar e desenvolver as nossas habilidades, nos automotivar. Mas é preciso esse cuidado e esse posicionamento de humildade, de aprendiz, de colocar-se a serviço. Controlando aí os nossos impulsos, os nossos desejos e entendendo o que o mundo, o que os outros querem de nós e o que nós podemos dar diante, compreendendo aquilo que nós somos realmente, aquilo que nós temos dentro de nós realmente e melhorando aí as nossas limitações e as nossas máscaras, né? Às vezes a gente quer ser uma pessoa que a gente não é. E muitas vezes não é porque eu quero ser melhor. Muitas vezes é porque eu quero estar bem nas redes sociais, porque eu quero estar bem naquele grupo, porque eu quero estar bem na sociedade, porque eu quero aparecer, porque eu quero ser visto, ser lembrado. E qual vai ser o resultado disso? O que vai melhorar ou mudar se você for assim? É preciso pensar bem, né, nessa situação para que a gente possa dar passos certos e seguros. E aí, diante de tudo isso que eu falei, você é ou não é um chato ou uma chata? E as pessoas que você conhece são ou não são? E por quê? Que nós precisamos melhorar? Falando aí, né, dessa situação de ser chato ou não, nós falamos também de ego.
E hoje eu trago para você o livro O Ego é o Seu Inimigo. Como dominar seu pior adversário. Muitas vezes esse ego inchado, né, atrapalha a nossa vida, como nós falamos aqui, e atrapalha aí o nosso desenvolvimento. O autor ele vai dizer que o ego arruinou a carreira de gênios promissores, mandou para os ares grandes fortunas e destruiu empresas, tornou as adversidades insuportáveis e transformou esforço em vergonha. O ego fez tudo isso na história de muitas pessoas e ele é citado na filosofia, na história, na arte, na psicologia, e super vale a pena a gente ler esse livro que conta muitas histórias e que nos faz refletir bastante sobre a nossa vida e a nossa caminhada. Aqui no livro ele traz, por exemplo, a história de quando Napoleão foi com muitos homens, certo da vitória, avançar no território inimigo, sem prever o inverno rigoroso. E o resultado? Ele perdeu a batalha e perdeu muitos homens. Por quê? Porque o seu ego, né, foi quem o guiou, um ego inchado, um ego que ao invés de fazer bem, o fez mal. Depois, ele conta também, né, a história da Kodak, ele conta a história da Amazon, conta várias histórias aqui nesse livro e super de Steve Jobs, e super vale a pena a gente ler e a gente refletir também sobre como está o nosso ego e o quanto está influenciando aí nas nossas decisões e nas nossas ações. E trago para vocês, né, o filme do Jobs, do Steve Jobs. Ele foi publicado, né, estreado em 2013 e conta a história desta grande personalidade dos últimos tempos. E aí eu quero colocar, que também o autor coloca no livro e dá pra gente ver bem no filme, que ele fundou a Apple e ele era muito inteligente, muito inspirado, muito empolgado e muito... Só que o grande problema dele no início era o seu ego inchado. Então ele estupim curto, muitas vezes tinha problemas em relacionamentos e problema de escutar os outros, de se colocar no lugar do outro, de humildade e tal. E aí ele foi mandado embora da própria empresa. Foi quando ele parou, pensou, se refez, se recriou, melhorou, identificou ali o seu problema interno e mudou de posicionamento. Então ele voltou para a empresa e fez dessa empresa uma empresa de muito sucesso que nós temos até hoje, né? Que é a Apple, e que além de ser reconhecida, de ter produtos e serviços de excelência, ele se tornou também uma personalidade que dá boas palestras, que tem boas mensagens, que defende boas ideias. Então, por que esse livro e esse filme, quando a gente está falando desse tema? Tirando do livro, né? Não espere ser mandado embora da própria empresa para estar ciente do que precisa melhorar no seu ego. Observe onde estão as armadilhas. Ele foi mandado embora da própria empresa para poder se redescobrir, se redesenhar, melhorar. Não espere isso na sua vida. Não espere que o fracasso, que as coisas ruins cheguem para você entender, para você mudar e melhorar.
Faça essa escolha hoje. Olhe para dentro de você hoje e busque mudar e melhorar hoje para o melhor, para o bem, para o bom. Sempre há espaço, sempre há lugar. E aí eu quero falar com vocês que esse projeto, que já tem mais de 1 ano, né? A gente faz aqui na rádio e também temos o nosso canal no YouTube. Ele não tem intenção nenhuma de dar lição de moral, porque quem sou eu? Muito limitada, cheia de limitações, de erros, de problemas, né? Mas esse projeto, ele tem o objetivo de eu e você refletirmos juntos e mudarmos e buscarmos melhorar a cada novo dia, entendendo que cada dia é um presente para nós, né? Por isso que a gente festeja, que a gente celebra, por isso que eu amo festa e faço, porque a vida é maravilhosa, a vida é uma oportunidade, é um instante, é um presente. Mas nós precisamos olhar para dentro de nós e perceber aquilo que é limitação, que é imperfeição, que precisa ser mudado e melhorado. Então, esse projeto traz temas para que a gente possa refletir. E quando eu reflito e falo para vocês, eu reflito muito mais dentro de mim mesma. E eu espero que você goste e que você se inscreva lá no nosso canal. Não fique só ouvindo na rádio, compartilhe esses vídeos, esse tema com as pessoas que você mais ama. Vamos juntos comemorar e celebrar. E vamos juntos melhorar e mudar a cada novo dia. Nos tornando pessoas melhores que constroem e que contribuem com um mundo melhor. Já deu a nossa hora, vamos chegando ao final do nosso programa. Quero agradecer você pela sua audiência, pela sua presença aí no Instagram da Sapeca e também a você, querido ouvinte da Rádio Arco-Íris FM. Muita gratidão por você estar conosco. Te convido a abastecer lá no Posto São Gabriel, produtos e serviços de qualidade, o melhor preço da cidade. E lá você abastece seu veículo, cuida da sua motocicleta com a Grilo Motos, oficina, peças e acessórios para a sua motocicleta e cuida do seu coração com a Sapeca Festas. Lá, Sapeca Festas e Sapeca Delícias, né? Agora nós temos um espaço dentro da Sapeca com muitos sabores para alegrar, para sustentar aí o seu corpo e a sua alma. E aí você pode viver e comemorar com muito mais docilidade, com muito mais alegria. Então, nós temos artigos para decoração de festa, de casa, de ambientes, presentes, perfumaria, chocolates, floricultura e muito mais. E nós temos bolos, doces, salgados, cafés. Nosso café está bem famoso na cidade. Você também tem que dar um pulinho lá e experimentar. E nós esperamos por você. A nossa família atendendo a sua. Posto São Gabriel, Grilo Motos e Sapeca Festas. Um forte e grande abraço, muita gratidão por você estar conosco. Um maravilhoso final de semana, uma abençoada semana de muito crescimento pessoal. E eu desejo a você a música que eu vou colocar agora. Amor para recomeçar. É o amor que vai aí nos guiar, que nos dá forças, né? E que nos ajuda a olhar para dentro de nós e nos colocar no lugar do outro. Então, amor para recomeçar do Frejá, vou deixando você comigo. Um forte e grande abraço e até a semana que vem, se Deus quiser.